A Flauzinha vai dar uma palavrinha com a gente por mais meia hora. E depois a gente... Então tá bom, então 20 minutinhos e depois a gente já entra com as perguntas. Tudo bem? Quem tiver ainda pergunta e quiser levantar a mão, a gente pode ir até o lugar pegar as perguntas de vocês, tá bom? Obrigada. Pessoal, boa tarde. Boa tarde oficial, né? Porque eu já dei boa tarde para muitas companheiras de trabalho aqui. Estou me sentindo em casa, isso é muito bom, muito acolhida, uma energia extraordinária, né? Desta casa, que faz um trabalho lindo. Outra coisa que me chamou a atenção, que me deixou muito contente, é a presença da mocidade. A mocidade atuante, né? A mocidade que faz jus, mocidade, quer dizer, tem todo, né, a capacidade de estar atuando já. Isso é muito bom. Significa que o pessoal vem vindo da base. Isso traz pra gente uma segurança muito grande, né? O que eu vou dizer para vocês, porque depois da Clara, né, de tudo que a Clara falou, da importância de tudo isso, eu vou trazer um grande desafio para nós. Quem aqui é educador espírita, atuante, já foi há muitos anos, trabalhou 30 anos, 20 anos. Então a gente tem aqui, né, educadores espíritas. Então o grande desafio que eu vou trazer, porque o livro, ele aborda de um tema extremamente, né, difícil de falar, difícil de entender, que é o suicídio infantil, né, o suicídio de uma forma geral, mas chamando a atenção para o suicídio na primeira infância que acontece. Então, gente, o grande desafio que eu vou trazer aqui hoje para vocês, né, para a gente discutir e pensar, toda casa espírita, todo mundo está falando muito numa coisinha que se chama transição planetária. Nossa, transição planetária, transição planetária. Nós vivemos num mundo de provas e expiação. Por isso tantas dores, tantos sofrimentos, né? Tudo que nós estamos vivenciando. E nós estamos assim, né, visualizando o mundo de regeneração que está se aproximando. E ali tem uma palavrinha, evangelização. Será que é a responsabilidade da evangelização espírita infanto-juvenil trabalhar esse desafio de transição planetária? Será que cabe a nós da Casa Espírita, do Departamento de Educação Espírita Infanto-Juvenil, mexer com isso? O que vocês acham? Bastante pertinente, né? Totalmente possível. Como disse a Clara, nós estamos com a faca e o queijo nas mãos, porque nós temos o que nas nossas mãos? Nós temos o conhecimento da doutrina espírita, e temos as crianças e temos os jovens, que a cada domingo, a cada sábado, cada casa com seus horários específicos, atendendo essas crianças que chegam. Só que no início também, acho que é o professor, o doutor Marcos, falou que nós estamos vivendo uma era tecnológica, uma era desafiadora. Eu que trabalho em educação há muitos anos, de 10 anos para cá, quem faz educação formal, que trabalha também, percebe a guinada que está acontecendo na forma de pensar, na forma de aprender e na forma de ser. Então, o nosso desafio na educação espírita é muito grande. Ele falou no início também, qual é o nosso grande desafio? Trazer para a educação espírita os temas, a base da doutrina, mas para os dias atuais. Olha que desafio. Porque não adianta eu ficar lá tendo a doce ilusão, né? Falando com as minhas crianças, gente, hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre mediunidade. Mediunidade, classifico mediunidade, falo da mediunidade. Coitados, eles vão sair, né, desanimados. Então eu tenho que buscar formas, nessa tecnologia e nessa linguagem nova, de atrair esse pessoal. Nós não acabamos de falar que as casas espíritas estão vazias na educação espírita, está tendo um decréscimo. Isso nos preocupa. Então nós temos que efetivamente fazer algo que retomemos isso.
Retomemos isso. Então eu coloco lá, ó, o mundo, né, mudando com uma velocidade vertiginosa, absurda. Uma difusão instantânea da informação. Você vê uma criança de 6 anos, você acha que ela vai querer pintar um desenho? Ela aperta o dedo, é azul, é rosa, é pink, é preto. Então pintar demora, é mais rápido. O processo é outro. Olha, que coisa, não é? Então lá, surgimento e aperfeiçoamento de novos aparatos que sequer, principalmente a minha geração, consegue acompanhar. A gente fica assim perdido de tanta coisa que tem para dominar. E o surgimento de novos hábitos e novos usuários. As nossas crianças nascem com o tablet na mão. Não sei se vocês percebem no aeroporto, no restaurante, na casa espírita, na casa da gente. Como ele falou, o obsessor está presente o tempo todo. Né? A gente até fala, eu consigo ficar longe de quem está do meu lado e perto de quem está tão longe de mim. Eu estou clicando e quem está do meu lado, jantando comigo, eu nem olho para ele. Não sei nem se ele engoliu, se ele comeu, se ele bebeu. Por quê? Porque eu estou ligada, eu estou antenada com alguém que está muito longe de mim, aquele que está perto, coitado, né? E isso desde a primeira infância, né? Então é algo que nós temos que realmente repensar, né? Trabalhar. Nada escapa à influência dessa revolução eletrônica. Nada. Está tudo dentro desse meio eletrônico. Nada escapa, tudo. Então é um recurso que, se nós soubermos usar, ele é bom. Nossa, quanto benefício traz, mas quanto prejuízo causa também, né? É importante a gente ver isso. Olha aquela imagem, olha que imagem interessante. Aquela criança naquele celular colada. Quer dizer, se eu quero ter sossego de meia hora, o que é que eu faço com a minha criança? Na hora o tablet, eu ofereço o celular, pronto, silêncio absoluto, profundo abandono. E a gente nunca para pensar, enquanto mãe, eu já passei dessa fase, eu sou avó, eu vejo minhas netas, o quanto os adultos que oferecem esse material não se preocupam com aquilo realmente que a criança está vendo. O que está produzindo aquilo naquela construção? Porque, gente, de 0 a 7, nós consideramos o período da primeira infância. Isso sem falar na parte espiritual, estou falando na parte cognitiva. Piaget nos mostra com clareza o quanto é importante o desenvolvimento na primeira infância. Tudo acontece ali. Então, se nós cuidamos ali, e eu até brinco muito com meus adolescentes lá no Allan Kardec, ninguém cai adolescente do dia para a noite na sala de ninguém. A gente faz um processo, é um percurso. Você se torna adolescente. Você não surge do dia para a noite. Gente, foi um processo. Tudo na vida é um processo. Então, a nossa participação é extremamente significativa nesse processo de construção. De que tipo de pessoa nós estamos realmente, né, elegendo como principalmente espíritas. Será que a gente para pensar nisso? Né? Então nós percebemos que toda essa mudança também está se refletindo nas nossas crianças e nos nossos jovens, claro. E é o nosso público-alvo, o público da educação infantil, da espírita infanto-juvenil. Eu até falo, quem já vem atuando na área da educação, percebe a diferença enorme na forma de aprender, na forma de processar, na forma de se relacionar, em todos os aspectos do desenvolvimento infantil. Às vezes quem não está na área não tem essa capacidade ou essa oportunidade de observar, mas isso é muito importante. Aí vem, hoje a humanidade está madura para lançar o olhar às alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. Essa geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo esse movimento ascensional que a gente espera. No sentido do progresso moral, que é o nosso grande desafio. Porque a gente se sente como um pássaro de asa quebrada. De um lado a asa da tecnologia extremamente desenvolvida,
Do outro lado, a asa da moralidade, quase não conseguindo bater e levantar voo, né? Então esse descontrole entre um e outro gera o desequilíbrio, gera a fragilidade, né? Nesse desenvolvimento de uma criança, de um jovem, né? E assim registrou Allan Kardec, gente, em 1868, sob a chancela dos espíritos benfeitores. Isso está na Gênese, no capítulo 18, né? Com o título, Os Tempos São Chegados. Ele ainda acrescenta, olha lá. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, essa nova geração, ela se distingue pela inteligência e razão, geralmente precoce. Isso é verdade, a gente observa, né, que os espíritos que estão reencarnando são de alto poder cognitivo, Eles são capazes de fazer críticas, você fala, nossa, mas isso é uma criança de 5 anos conversando comigo? Como assim? Eles estão reencarnando com essa capacidade. Quem tem neto, quem tem filho, percebe isso nitidamente, né? Pela inteligência e razão geralmente muito precoce, junto ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento de vidas passadas. Tá? Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, não é isso, né? Mas são espíritos, né, que já tendo progredido de forma razoável, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Que a gente está falando muito no nosso novo passo, que é viver num planeta de regeneração. Né? Então, isso é muito importante. E todos terão por divisa, gente, a caridade, a fraternidade, a benevolência para com todos. E uma coisa importante, a tolerância, né? Em todos os sentidos, não só com crenças, mas a tolerância com o diferente, com o outro. Eu não posso julgar porque o outro gosta disso ou gosta daquilo, porque faz isso ou faz aquilo. Então essa capacidade tem que ser desenvolvida e trabalhada para que nós realmente tenhamos, né, pessoas que façam do nosso planeta de prova e expiação um planeta de regeneração. Há na compreensão geral de que nossos jovens e crianças, possivelmente, já fazem parte dessa nova geração a que se referiu o codificador há quase 150 anos. Aquilo que disse a Dona Clara, nós estamos um pouco atrasados em relação a algumas coisas, né? Muitos espíritos, como Bezerra de Menezes e Manuel Fileno de Miranda, estão nos alertando para a transição planetária do nosso orbe, que caminha para se tornar um mundo de regeneração. Gostaria de dar mais uma contribuição, porque eu criei um filho assim. E o que acontece é o seguinte, eles vêm com um propósito de alma. E esse propósito de alma é um propósito hoje, que vocês todos devem estar reparando, muito mais ligado à filosofia, educação, ética e música. E por que isso? Porque nós vamos estar caminhando para um ajuste. Na verdade, não vai ser uma queda de instituições, vai ser um remanejamento de instituições, para que elas se adequem a quem realmente elas são, e não ao que elas aparentam ser. E eles estão ligados nisso. Obrigada. Na verdade, é isso mesmo. E o desafio da Casa Espírita cada vez vai ficando maior. Vocês perceberam, né? Cada vez maior. Porque você vê, nós temos dificuldade para trabalhar nas casas espíritas, na educação espírita, a parte de artes, música, né? Essa coisa que transcende. É o desafio que está sendo, né? A gente vai conquistando passo a passo. As coisas não dão assim muito rapidamente, não, né? E aí vai lá aquela perguntinha. Seremos nós, a geração adulta, encarregada de recebê-la e orientá-la? Será que nós estamos preparados para isso? Para esse desafio? Nós estamos estudando, nós estamos nos aprimorando, nós estamos buscando essa aproximação? Né? Então esse é um grande desafio. Será que nós somos essa geração?
a resposta, realmente a gente não tem, né? Eu não sei a resposta, a Clara não sabe, acho que é que ninguém sabe, né? Não sabemos a resposta. Mas como educadores que somos, compromissados com Jesus, devemos acolher todos os espíritos, todos, sem exceção, né? Com os olhos voltados para o seu progresso. Que o que a gente quer? Que essas almas que nós recebemos aqui na casa espírita, essas crianças, umas muito difíceis, outras muito tranquilas, porque cada um tem a sua individualidade. Às vezes o pai tem 10 filhos, cada filho apresenta uma necessidade diferente do outro. E se eu sei olhar para isso, né, como diz a dona Clara, gente, nós não somos donos dos nossos filhos, nós os tutelamos. Nós precisamos aprender que nós não somos donos. Quem fala, olha, se não fizer medicina, papai vai ficar tão triste, mamãe então vai ficar depressiva. Então essa pressão, né, que nós adultos, né, achando que somos donos, imprimimos nos nossos filhos quando reencarnam, sobre a nossa tutela. Porque a maternidade, a paternidade, é a maior responsabilidade que existe na face da Terra. Ser educador espírita é complementar. Complementação. A verdadeira educação cabe aos pais, né? Quando a gente delega a nossa função, ou para a escola formal, eu falo, não, eu levo quase todo dia lá no Centro Espírita Allan Kardec, eu acho que eles vão dar um jeito no menino lá, né? Não sei não. Então não é por aí. Nós não vamos nos omitir disso. E quando nos omitimos, nos ausentamos, nós sabemos o resultado disso, a consequência disso. O nosso compromisso não pode ser adiado. Ah, não, na próxima vez, quem sabe? Não, é agora, hoje, nós precisamos, né? Então, nossas crianças e jovens, eles são atraídos, gente. Eles são geração eletrônica. É uma forma, assim, praticamente irresistível, né? Irresistível para as tecnologias de informação e comunicação. A internet com suas redes sociais, seja lá no celular, no computador ou qualquer outro meio, exerce uma atração tão forte que a própria educação formal está sofrendo as consequências. Porque veja bem, quando o meu jovenzinho de 12 anos, 11 anos, tem um tablet, chega da escola, almoça correndo e se tranca no quarto e fica a tarde inteira. Mãe, eu estou pesquisando, estou fazendo minhas coisas aqui. Sem o acompanhamento de um adulto, isso é um risco muito grande. Porque a rede social, gente, é sem fronteira. Eu posso acessar aquilo que... né? Então, esse controle do adulto, da família, precisa ser muito inteligente. Porque adianta proibir e falar, o meu filho não tem tablet, ele não vai ter. Essa é a pior política. Então, os adultos precisam ser inteligentes, conquistar essas crianças e esses jovens, permitir que eles tenham acesso a isso, mas de uma forma razoável, que não prejudique. Porque você vê quantos... A Baleia Azul, quando teve no auge da Baleia Azul, né? Que era um estímulo enorme para que as crianças fossem seguindo passos desafiadores e chegassem ao cometer o suicídio. Muitos dizem que fizeram, eu não tive nenhum caso concreto, não sei esses que a mídia às vezes divulga. Outro cuidado enorme das redes sociais que os nossos jovens não conseguem ter. Gente, 70% do que está na rede é fake news. Os adultos têm condição de fazer uma triagem, uma seleção. Os pequenos não têm. Então, esse mundo de informação que eles recebem de forma totalmente desordenada gera desequilíbrio. E aí aquela onda, onde tem desequilíbrio tem o quê? Que tipo de espírito que está vindo perto em sintonia com a gente? Então esse cuidado da casa espírita, da família espírita é muito significativo, né? E aí vem Allan Kardec e fala, gente, não nos acomodemos ante as mudanças que estão ocorrendo. O bom senso nos sugere que devemos nos aparelhar para andar lado a lado, para e passo, com o progresso, como nos recomenda Allan Kardec. Então olha que grande assim, estímulo para a gente, que é espírita, que é pai, que é avô, que é educador, né, da casa espírita,
com essa recomendação de Allan Kardec. Andar para e passo. Eu não posso negar a tecnologia, pelo contrário, né? Eu tenho que entender, aceitar, mas eu tenho que ter um controle sobre a situação, senão nós vamos ficar perdidos, né? Nós vamos nos desequilibrar também. Aí eu fiz uma propagandinha lá do SEAC, no aniversário desse ano de 81 anos, do Allan Kardec, Centro Espírita, a foto. E para fazer frente a esse desafio enorme, precisamos criar novas formas de atrair esse público. Quem é o nosso público? As crianças e os jovens. De preferência os pequenos, na primeira infância. Então, olha que desafio, mantê-lo interessado no que temos a oferecer, em relação à sua formação espírita e à moral cristã. Então, não é um grande desafio para a casa espírita? Muito grande. Mas a gente tem que ter motivação, a gente tem que ter razão de acreditar que isso funciona, para poder funcionar, para dar certo. Porque tudo que é feito com amor, com dedicação verdadeira, o resultado você vai ter. Porque nós lançamos sementes. Talvez a gente não colha. Mas só de você saber que vai florescer em algum lugar, já é extremamente significativo e gratificante. Olha que interessante. Eu posso não ver a colheita, posso não colher, mas eu sei que alguém vai ver se desabrochar. Que alguém vai aproveitar desse momento. Isso é muito bom. E aí vem, olha, eu fiz assim uma pleiade de grandes, né, benfeitores espirituais. Ali tem Dona Terezinha, que participou da nossa vida lá no Allan Kardec com a gente, né? Seu Gustavo Marcondes, gente, esse senhorzinho de óculos aqui, à minha direita aqui, abaixo do Chico, fundador do Centro Espírita Allan Kardec. Seu Gustavo Marcondes, né? Então, Dona Dima conviveu muito com ele e tal. Então, segundo nos afirmam os benfeitores espirituais, olha lá, Dona Clara já falou isso, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante a infância, a primeira infância, 0 a 7, a gente considera a primeira infância de 0 a 7 anos, tá? O espírito durante a infância é mais acessível a todas as impressões que são, porque todo mundo, nós espíritas, não precisamos falar, gente, somos espíritos de várias reencarnações, de várias vidas vividas. A gente traz reminiscências, não ficam marcas, ficam sentimentos, mas que a educação, o meio ambiente, a proposta nova, vai imprimir uma nova possibilidade para essa criança se desenvolver moralmente, que a gente quer que o ser humano se desenvolva em todos os aspectos. Precisa da intelectualidade? Claro que precisa. Precisa estudar? Muito. Cada vez mais. Né? Para a gente entender tudo o que acontece. Olha, a mediunidade na infância. Nossa, será que eu como educador espírita olho para a minha turma e falo, essa criança só é birrenta, nossa como ela é manhosa, birrenta. E às vezes aquela criança está passando por um processo muito mais difícil, muito mais rigoroso, e eu fico rasamente dizendo que aquela criança só é mimada, que aquela criança precisa, a gente brinca em educação, precisa de psicotapa, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente aponta alguma coisa nessa direção. E a nossa contribuição, né, os que estão encarregados de fazer essa inclusão dessas crianças, né, o avanço desses espíritos. A criança é um espírito reencarnado, ela está num corpo frágil, mas por trás ninguém sabe o que ela já tem de bagagem, como ela é. Como a Clara falou, gente, tem criança extremamente arredia, difícil. São essas que mais precisam do nosso olhar. As boazinhas, aquelas que fazem, fiz, ai que lindo, ótimo. Mas as crianças rebeldes, as crianças consideradas hiperativas na casa espírita, essas precisam de um olhar muito mais atento, muito mais próximo, muito mais amoroso. Esse é um desafio. Porque é muito fácil taxar, né? Criança é chata, deixa pra ela, deixa ela sozinha. Então lá ela desenha. Quer dizer, eu estou excluindo ela cada vez mais da possibilidade dela se incluir. Estar no grupo, socializar, né? Crescer.
Aí vem, frente a esses desafios, eu poderia enumerar, gente, inúmeras páginas do que a gente pode fazer. Mas coisas que eu considero... Oi? Só fazer uma observação. Sabe como é que nós chamamos essas crianças que realmente são bem difíceis? Joias raras da espiritualidade menor. Joias raras da espiritualidade menor. Menor. Como Gregorinho, isso, Gregorinho, de libertação, exato. Tem muito Gregorinho por aí, né? Mas esses Gregorinhos é que precisam da gente. Porque os outros não precisam de nós, né? Então eu poderia enumerar páginas e páginas. Eu vou ficar nessas aqui que eu considero muito importantes. Outra que eu considero importantíssima, que a Clara falou, é o Evangelho no Lar. Como o Evangelho no Lar traz harmonia, traz equilíbrio, traz a espiritualidade, porque às vezes você está num clima difícil, às vezes eu, no caso com as minhas netas, né? Eu escolho um dia para a gente fazer o Evangelho, 6 anos, 8 anos. Então assim, para trazer as meninas para fazer o Evangelho, é o meu desafio semanal. Semanal mesmo, porque eu quero que elas, né? Mas é um desafio. Então lá, criar elos de amorosidade entre os irmãos, nós, que compartilhamos a tarefa, alimentando o espírito de equipe e de serviço aos ideais de Jesus. Gente, a gente só tem êxito dentro da casa espírita, em qualquer trabalho, seja no grupo de passe, grupo de não sei o quê, a educação espírita, se tiver essa noção de que nós somos uma equipe. Nós trabalhamos pelo mesmo ideal. Pelo mesmo ideal. Eu sou capaz, se eu estou na equipe, aquela educadora espírita não veio, teve um problema, eu posso estar no lugar dela, eu posso substituí-la afetivamente, carinhosamente. Então, isso é uma equipe. Então, criar esse espírito de equipe é uma das coisas que eu acho fundamental em qualquer trabalho. Eu gosto de estar lá, aquele grupo me faz bem, nós trocamos informações, nós crescemos juntos. Isso traz a unidade e a vontade de continuar no trabalho. Sem estrelismo, sem melindres, porque quem é melindre, qualquer coisa, acho que eu não vou mais trabalhar na casa espírita, porque falaram que a minha palestra não foi tão boa, não vou nunca mais fazer palestra. Gente, eu tenho que melhorar, vou estudar mais, eu vou ver outro ponto, outra forma de abordagem, o que será que não foi tão bom, né? Eu quero crescer, eu estou disposta, estou mostrando que eu estou realmente sem orgulho de... Para quê? Se espírita somos, né? Então a gente tem que ter essa noção muito clara. Isso eu tirei de Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho de Sandra Borba, que é uma grande amiga da Dona Clara, né, Dona Clara? Temos que trabalhar em nome de um ideal comum. Nosso ideal, levar aos corações das crianças e dos jovens o conhecimento e a vivência do Evangelho de Jesus. É o que nós queremos. Né? E fazer com que isso seja colocado em prática. Porque muita teoria também, né? Teoria, eu sou, nossa, uma ótima teórica. Gente, meu grupo lá, minha turma, sabe, decora e salteado todo tipo de mediunidade, reencarnação, não sei o quê. Mas não socializa, não compartilha, não ajuda o outro em coisas tão simples, tarefas diárias. Né? Então é o crescer no coletivo. Eu olho para o outro como meu verdadeiro irmão. Eu dou para ele. Né? Eu estou com ele. Já pensou conseguir construir esse espírito no grupo de trabalhadores de educação espírita? É sensacional. Tá? O educador precisa se auto-evangelizar. O que é o educador se auto-evangelizar? O educador precisa estudar tempo integral. Eu trabalho na educação espírita como coordenação, mas já trabalhei muitos anos em aula. A gente fica preparando a aula a semana inteira. Você fica pensando nela, você fica aqui, isso aqui, eu pensei aquilo, eu juntei isso. Quando você vê, você tem uma aula maravilhosa. Por quê? Porque você se dedicou. Porque o pessoal pensa assim, criatividade é um privilégio de alguns. Só ela é criativa, coitada, não sei fazer nada, não sou criativa. Criatividade é um exercício permanente que a gente tem.
de tentativas, de acertos e erros. Às vezes muito mais erro do que acerto. Mas eu vou na busca de melhorar a minha produção, aquilo que eu faço. Né? Então, olha lá, o educador precisa se autoevangelizar, buscar a coerência entre o conhecer e ensinar. E viver exemplificando, porque o exemplo é muito maior do que qualquer discurso. Né? A gente sabe disso. Ali também gosto muito, olha, sempre atento a qualquer comportamento incomum na criança e no jovem. Então, se eu estou próxima, se eu conheço a minha turminha, o Pedro é super falante, de repente o Pedro está apático, o Pedro está distante, o Pedro está amuado. Eu preciso olhar para o Pedro com outro olhar, eu preciso buscar a família do Pedro, eu preciso saber o que foi com o Pedro, o que está acontecendo. Então, essa busca, ela, na verdade, é preventiva a qualquer situação mais grave que possa acontecer. Então, antes que aconteça, eu estou buscando possibilidade de ajudar essa criança que está em dificuldade. O jovem também, não é só a criança, todos nós. Mas a criança ela é mais frágil, porque a criticidade nela está em desenvolvimento, ela não consegue ainda, às vezes, separar alguma coisa assim, um conteúdo do outro, né? E jamais abrir mão de oferecer às crianças aulas de evangelização espírita cristã para as famílias, com a desculpa de que no futuro poderão escolher por si mesmos, si mesmas, os caminhos doutrinários a serem trilhados. É tornar-se indiferente ao destino dos seres, crianças, jovens, que escolheram o abrigo familiar sem lhes dar a chance de saber sobre as coisas espirituais. Então tem muita família que fala, não, eu prefiro deixar que ele escolha quando ele crescer, sabe? Então assim, aquela coisa da liberdade, nada de repressão, gente, para quê? Deixa o menino escolher depois. Quer dizer, eu estou falhando porque eu não estou possibilitando que ele conheça. Ele conhecendo, aí sim, aí ele pode fazer as escolhas dele. Como eu falei, nós não somos donos dos nossos filhos. O pai e a mãe que acham que é dono sofre muito, porque nós não somos donos, não é? Então a gente tem que estar preparado para o desafio da educação espírita, contribuindo muito como prevenção a qualquer sintoma que surja nessa criança ou nesse jovem nosso. Então, é um desafio, não é, gente? Então, eu poderia enumerar muitos outros, mas o nosso tempo é exíguo, e eu agradeço a paciência de vocês, espero ter colaborado de alguma forma, fizemos com muito carinho, né? Propostas de trabalho, a gente faz algumas coisas lá, vocês fazem outras aqui, mas a função é a mesma. Estamos educando almas, né? E eu agradeço. Muito obrigada. Bem, muito obrigado. Acho que foram muitos os ensinamentos dessa tarde, atendendo muito às nossas expectativas e superando. Acho que chamando atenção para temas que a gente não costuma estudar sempre, né? Na casa espírita. Claro que os temas estudados do Evangelho são extremamente importantes, né, os temas que a gente costuma estudar, mas, de certa forma, é necessário haver uma atualização, uma modernização, conforme as tecnologias vão surgindo, conforme os programas vão aparecendo, conforme o acesso à informação vai se obtendo. E o núcleo familiar é meio o alicerce de muito disso, né? Então, quando você estava falando, lembrei muito do Evangelho no lar, né? E a importância disso, tanto para o convívio familiar, como para o acesso ao Evangelho das crianças e também para os pais estudarem. Então é importante a gente continuar esse estudo, né? Porque a gente tem escrito, né, de instruí-vos, né? Amai-vos, primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Então, no Espiritismo a gente tem que estudar. E dentro disso, acho que muitos de vocês já mandaram algumas perguntas que eu vou dirigir aqui às nossas palestrantes para poderem esclarecer. Ainda a Catarina vai recolher algumas perguntas, quem quiser a gente pode receber. Observação. Eu trouxe uma questão da outra. Espera ligar o microfone. Alguém ainda quer fazer pergunta? Eu trouxe uma questão. O teu
Eu trouxe uma questão da outra casa que ficou em função de que nós estudamos o seu livro, Apelo aos Pais, e na página 61 a senhora diz assim: é indispensável contrariar os péssimos costumes adquiridos por nossos filhos no decorrer das reencarnações. É preciso contrariar os péssimos costumes dos nossos filhos adquiridos no decorrer da reencarnação, quando eles permaneceram rebeldes à conquista da reforma íntima. Infelizmente, muitos pais não demonstram possuir a firmeza necessária. Então nós queremos que a senhora nos desse um pouquinho dessa noção de como adquirir essa firmeza que muitos pais gostariam de ter perante os péssimos costumes dos seus filhos, e como adquirir essa firmeza para contrariá-los, na certeza que nós estamos os ajudando. Parece que já falamos um pouquinho a esse respeito, quando falamos do problema do discurso, né? Quer dizer, que nem sempre os discursos que os pais fazem na tentativa de orientarem os filhos, eles são eficazes, quer dizer, eles trazem algum efeito favorável, no sentido de que os filhos realmente compreendam o que é preciso fazer, né, para que possam viver melhor, para que possam adquirir qualidades que ainda não conquistaram. Alguns são mais rebeldes do que outros, então certamente vão dar mais trabalho. Mas o que nos dizem os espíritos, né, superiores? A necessidade, quer dizer, essa educação moral, nós precisamos refletir um pouco mais sobre essa educação moral e como é que nós estamos realmente transmitindo isso aos nossos filhos. É claro que as conversas, os diálogos, a troca de ideias, tudo isso é extremamente importante. Mas nós temos que estar mais ao lado deles exatamente para mostrarmos determinadas coisas para que eles possam, né, a partir dessa experiência, que certa feita foi um dos nossos artigos que foi publicado, vou dar um exemplo assim bem simples, que foi publicado no Reformador, tinha como capa um pai com um saco de lixo e os filhos acompanhando o pai na praia recolhendo lixo, né? Então isso é exemplo de uma ação prática que pode ser desenvolvida, que pode ser levada a efeito por conta da necessidade de preservarmos o meio ambiente, etc, etc, né? Kardec também, ele nos dá certas orientações, assim, modelos, né? Como diz no Evangelho, isso também nós colocamos no capítulo 7 e também acho que colocamos aí nesse livro, Apelo aos Pais, que é quando uma mãe leva a filha para assistir a famílias mais pobres. Pronto. Então, ali ela ensina a filha que, na realidade, a filha precisa fazer alguma coisa por si mesma para poder favorecer aquelas pessoas que são necessitadas. Ela mostra que o grande valor, quer dizer, o momento em que você realmente faz alguma coisa em benefício do outro, você vai despender, quer dizer, você vai fazer com que você se sinta útil nesse momento, a criança se sinta útil, porque ela está fazendo, né, eu não sei, talvez assim, um conserto de um brinquedo, por exemplo. Lá na federação, vamos dar exemplos que eu acho que fica melhor. Lá na federação, nós realizávamos algumas, geralmente em feriados, nós fazíamos certas oficinas, onde as crianças aprendiam a elaborar determinadas coisas com vistas a darem, né, para crianças de famílias com baixa renda. Então, arrumavam brinquedos, os mais velhos orientavam os menores para poderem arrumar os brinquedos.
As meninas também confeccionavam determinadas coisas para entregarem de presente para as coleguinhas, para as amiguinhas. Isso tudo faz parte da aprendizagem, né? Porque os espíritos, eles nos mostram exatamente que nós precisamos desenvolver ações de maneira que a criança observe mais, aprenda mais, porque não adianta a gente repreendê-la muitas vezes sem que ela entenda por que é que, né, está sendo dito para ela que não deve fazer isso ou aquilo, dependendo inclusive da sua faixa etária, né? Porque algumas que são muito pequenas. Então essa falha na educação ao longo das reencarnações, eu acho que na realidade é um problema nosso, né? De nós pais, né? Porque gostamos de repreender os filhos, mas não sabemos, na realidade, orientá-los. Eu não sei se ficou claro, doutor Marcos. Eu acho que é coisa muito simples, minha gente. Não tem né, assim, mistério nenhum. Nós temos que buscar, talvez, essas coisas exatamente para poder sair com os nossos filhos, conversar com eles, para dizer, ó, tá vendo aquela casa, tá vendo aquele jardim, alguma coisa nesse sentido, mostrando, né, fazer com que eles possam perceber o que está acontecendo, no sentido, se for construtivo, então por que é construtivo, elogiarmos coisas que precisam ser elogiadas, ou então mostrarmos, por exemplo, a miséria, né, e como é que nós poderíamos fazer para amenizarmos isso aí. Então nós temos que começar a agir dessa forma, não adianta, né, fugirmos da realidade. Muitas vezes nós ficamos receosos de que isso possa causar a eles constrangimentos ou possam causar certas inseguranças, medos. Não há. Eu acho que nós temos que tentar, sim, né, dar exemplos de maneira que os nossos filhos realmente aprendam dessa forma, né? Não sei se... Tá? Sim. Muito bem. Dirigindo a próxima pergunta, relacionado à educação. Então, a escola especificamente, aquelas pessoas que convivem muito com crianças, né, professores ou qualquer outra profissão que possibilita esse contato, como identificar nas crianças uma tendência ao suicídio e como poder ajudar essas crianças, mesmo não sendo tão próximas, né, são alunos ou crianças que convivem durante o dia corriqueiramente, como que a gente pode ajudar a identificar nelas essa tendência ao suicídio ou depressão? Eu acho que a primeira coisa é conversarmos com os pais, né? Outra coisa que é muito salutar são atividades que a escola precisa desenvolver e que deixa a criança mais feliz, mais alegre. Por exemplo, atividades artísticas. Nós estamos fazendo isso lá no SEAC, no Educandário. Criamos um coral de crianças e elas estão animadíssimas, mas existem outras tantas atividades que podem também ser executadas, né? E conversarmos primeiro os pais para sabermos o que está acontecendo em família. E se precisarem de ajuda, que possamos, né? Sim. Eu posso dar um exemplo? Sim. Particular dele, sim. Eu acho que vai ajudar muita gente aqui, que é de casa. O meu filho, ele teve alguns problemas com depressão. E ele muitas vezes ele ficava em casa e só na TV, no celular e tal. Só que ele tinha... Então, eu vou dar um exemplo pessoal do meu filho, tá? Eu e o meu filho. Eu notei uma época que porque meu filho faz parte dessa nova geração, ele tem 20 anos, tá? E eu sempre notei, sempre fui uma observadora do meu filho, desde pequenininho, tá? E criei o meu filho desde os 8 anos de idade, sozinha, porque eu tô divorciada. E o que acontece? Primeiramente, eu nunca falei mal do pai. Jamais falei mal do pai. Nunca. E sabendo que o pai todo mundo vendo o que o pai faz, todo mundo espantado, sabe, assim, estarrecido, com tudo que eu passei, com tudo que eu vivi,
jamais ninguém falou mal do pai dele. E eu também não fiz o que eu deveria fazer judicialmente para denegrir o pai. Eu fui pela via amigável, mesmo sabendo que o pai era problemático. Segunda coisa, meu filho é uma criança que ele sofre alterações de humor, tá? Mas essas alterações de humor também, independente de serem, porque eu fui estudar, e aí eu agradeço, como eu falei, ao Dr. Marco Antônio, maravilhoso, que me deu as orientações, e eu fui estudar o meu filho. Então eu fui estudar, fui saber, fui investigar, tudo e mais um pouco para saber a respeito de como eu podia orientar meu filho. Até porque eu fui professora de ensino fundamental e sabia o que representa a primeira infância. Aí o que aconteceu? Um episódio dele, eu notei que ele estava muito depressivo, dando problemas na escola, e ele já estava indo para sem saber o que ele queria fazer da vida. Eu fui procurar um emprego para ele. Ele estava com 18 anos, não sabia o que queria, não sabia o que ia fazer. Eu não tinha condições de mandá-lo para o exterior, nem acompanhar uma série de coisas. Então eu fui procurar um emprego para ele. Só que ele entrou na faculdade e o horário era no período da tarde. E de manhã ninguém dá emprego, né? Ninguém sugere emprego. Então eu cheguei para ele, eu tenho um conhecido que é dono de um hortifruti, falei com esse conhecido e por notar que o meu filho é uma pessoa extremamente, como a senhora falou, como ele traz uma destas características, e ele é extremamente autoridade, se acha poderoso, se acha um monte de coisa, eu falei para ele o seguinte: meu filho, você tá querendo trabalhar, fica em casa o dia inteiro, tá toda hora brigando com seu pai, o que você acha de fazer uma experiência? E essa experiência, só que você vai precisar usar um uniforme, vai precisar, como é que se diz, talvez atender o próximo, e ele aceitou. A senhora não acredita o boom que esse menino deu. E ele começou como atendendo ao próximo, tá? Na questão de receber o pessoal no hortifruti e às vezes fazer os pacotes. Ele ficou lá durante meio ano, mas ele é outra pessoa. Então eu queria deixar esse testemunho, porque todo mundo fala que não tem opções, mas tem muita opção. A gente é que precisa procurar. Obrigado. A próxima pergunta para a dona Flau, é a sua pergunta, fala um pouco sobre as crianças com necessidades especiais. Como que a gente pode, né, com a criança que muitas vezes aparentemente não tem tanta compreensão, trazer elas o conhecimento do evangelho, doutrinário, o interesse desses temas morais e mais abstratos. Pessoal, vou falar aqui, bom, vou ficar pezinho aqui. Essa questão de inclusão, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o grau, né? Qual a necessidade da criança que está no processo de inclusão. Isso é muito importante, né? E o que quem trabalha com inclusão faz? A gente tem que fazer sempre para as crianças em inclusão material adaptado. Porque incluir, tanto que a ideia hoje, assim, antigamente a gente tinha escola para crianças com síndrome de Down, eles ficavam isolados. Hoje não. Hoje a tentativa é acolher todos, porque todos aprendem com todos, mesmo sendo criança com necessidade especial. A troca, a sociabilidade, isso é extremamente relevante. Agora, o grau de entendimento vai depender do grau que essa criança tem de dependência, né? De memorização, porque às vezes a criança tem só, síndrome de Down, a nível 1, 2, 3, como é que é? Então a gente tem que, quem tem um grupo espírita, crianças com problemas assim, precisa conhecer, conversar muito com a família e ter material bem adaptado. Dá trabalho? Bastante. A gente tem inclusão na escola, faz material adaptado, mas você vê depois o resultado que isso traz. É extremamente positivo. Então tem que ter um empenho. Isso é equipe, né? Porque não adianta só... Na verdade é assim, ó, falando de educação formal, você precisa ter uma equipe de apoio. O que a equipe de apoio faz? Ninguém inclui ninguém se você não tiver uma boa equipe de apoio.
E cada criança de inclusão tem suas necessidades. Umas precisam de psicopedagoga, terapeuta ocupacional, uma psicóloga e ainda toma remédio do psiquiatra. Então é uma grande equipe de apoio para sustentar e fazer com que aquela criança realmente avance. Na casa espírita não tem essa necessidade, porque o próprio plano espiritual, né, vai trazer com certeza intuições poderosas e eficientes para o educador espírita encaminhar. Nós temos lá no Allan Kardec crianças de inclusão, né, alguns. Não num processo assim extremo, mas temos. Então, o caminho é esse, é conhecer a criança, saber o grau de dificuldade que ela apresenta e adaptar o material na casa espírita para que ela realmente participe. Porque às vezes ele tem 10 anos, 11 anos e está acompanhando uma turma que tem 7 anos. Inclusive, a gente nem recomenda muito isso em escola formal. A criança precisa acompanhar o próprio grupo dela, de faixa etária, né, para seguir. Porque se ela tiver, tem 10 anos, mas está com criança de 6 anos, a sociabilidade é dificultada mais ainda. Então, você precisa aproximá-la dos seus pares, fazer com que ela se desenvolva, né? E nunca ter expectativa de que ela vai render tanto quanto o outro rende. Não tem comparação, não existe isso. Existe um olhar de desenvolvimento para aquela criança. Ela está desenvolvendo? Ótimo, nós vamos seguir nesse caminho. Quanto? O tempo dirá. Tá bom? Obrigado, Flávio. A próxima pergunta fala sobre a mediunidade infantil, mais especificamente. A gente sabe que os jovens eles têm um contato maior, né, com a espiritualidade. Então a pergunta está na linha de como que a gente identifica que essa criança tem de fato uma mediunidade ostensiva, né, e como que a gente faz, né, em qual idade ou qual que é o procedimento para que ela inicie os trabalhos, né? Tem uma idade mínima para começar os trabalhos. A casa espírita deveria ter um trabalho mediúnico específico para atender essas crianças, esses jovens ao desenvolvimento da mediunidade? Tem aqui. Desculpa, tudo está aí. São duas coisas, né? Uma é a mediunidade infantil, que sem sombra de dúvida nós não recomendamos que se faça nada no sentido de colocar as crianças na prática mediúnica em qualquer tipo de atividade. No caso da criança, ela tem que tomar passes, ela tem que frequentar a casa espírita, sim, né? Tem que ser evangelizada, tem que participar de outras atividades que a casa ofereça para aquela faixa etária. Acabamos de falar sobre as atividades artísticas, ela se sente muito bem. Realizarmos também oficinas para que ela passe a fazer determinadas coisas em benefício de outras crianças, para que ela também aprenda a dividir, para que ela aprenda a ser fraterna. Então, em relação à criança, mediunidade infantil, e ficarmos observando em casa, sem sombra de dúvida, de que isso vai ser amenizado, para que talvez mais tarde volte, né, e aí ela já esteja em condições de participar. Bom, aí já estamos falando do jovem, o jovem médium. Aí nos lembramos da Dona Ivone Pereira, naquele livro A Luz do Consolador, que é um livro bem pequeno, onde inclusive tem vários artigos da Dona Ivone. É muito interessante, esses artigos nos parecem bastante ricos, temos utilizado bastante, utilizamos inclusive nesse nosso livro sobre suicídio. Ela fez um artigo em que ela disse que certos jovens que são médiuns, né, eles não têm que começar pelo fim, ela fala. Ela usa essa expressão, tem que começar pelo início. Qual é o início para a Dona Ivone? O início para a Dona Ivone é assistência. É assistência aos mais necessitados, né? Então, vou contar uma historinha também para vocês. De certa feita, eu gosto dessas histórias porque isso faz com que também a gente fique alerta, né? No sentido de que os espíritos amigos nos chamam a atenção para determinadas coisas. Então, tá.
Eu tinha saído de um dos cursos de mestrado de uma das melhores universidades do Brasil, que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, extremamente preparado. Aí chegamos em Brasília em 1983 e eu tive um sonho que os espíritos me diziam assim: você vai começar pela cozinha. O quê? Isso no sonho. Você vai começar pela cozinha, claro. De conversa que eu vou começar pela cozinha. Eu quero é trabalhar, né? Eu quero fazer isso, quero fazer... Não, senhora, você vai começar pela cozinha. Minha gente, eu vou até levantar. A cozinha foi o lugar melhor que eu já participei dentro da Casa Espírita. Eu fiquei quase 40 anos cozinhando. Vocês acreditam nisso? Eu tinha equipes de pessoas ao meu lado que me ajudavam, panelões, lá na Federação Espírita Brasileira e também nas ruas de Brasília, que nós dávamos comida nas ruas de Brasília. Então nós fazíamos panelões, sim. Eu tive as melhores vivências na cozinha. Eu senti as melhores vibrações dentro da cozinha. Então, eu resolvi seguir os conselhos da Dona Ivone. Pois olha, eu digo muito que nós espíritas temos que nos preparar para a tribuna e para o fogão. Não tem jeito, é a única maneira de nos prepararmos e nos tornarmos realmente pessoas simples. Nós não podemos ter a pretensão de achar que somos isso ou aquilo. Não somos. Nós somos necessitados de aprendizagem, ou de aprendizado, porque somos meros aprendizes. Estamos aqui exatamente para superar as nossas falhas e os problemas que deixamos em vidas pretéritas. Pois foi na cozinha que eu me realizei. Então, o meu conselho para o jovem: existem outras atividades que poderiam ser realizadas com eles. Por exemplo, nós tínhamos uma atividade na FEB em que os preparávamos para a oratória, né? Geraldo Campetti, que hoje é vice-presidente, ele até me chama de tia, participou desse curso. Nós trabalhávamos para que os jovens já fossem preparados para poderem fazer palestras, e naquelas aberturas em que se falava 10 minutos sobre determinadas mensagens, geralmente eram os livros de Emmanuel, eles se saíam muito bem e aos poucos foram sendo lançados como oradores da FEB e de outras instituições espíritas. Além desses cursos, desses tipos de curso para o jovem ele tem que atuar dentro da instituição espírita, não só na área assistencial, mas também em outras áreas onde ele possa ajudar. E aí, aos poucos, ele vai ser encaminhado, depois que fizer um curso sobre mediunidade. Nós damos cursos, nós estamos dando curso já há alguns anos sobre mediunidade. Inclusive, agora estamos trabalhando o livro dos médiuns, lá na Federação do Rio de Janeiro. E a gente enriquece de uma forma maravilhosa, porque tem isso também, né? Você pode fazer com que... O livro dos médiuns é um livro muito difícil da gente estudar, mas na medida em que a gente possa fazer com que as pessoas, né, se sintam felizes, e aí a gente coloca muitas experiências mediúnicas, aí é que é o bom, né? Porque chega nessa hora, todo mundo começa a colocar também, né, as suas próprias experiências, e aí a gente faz uma análise, uma avaliação, e a teoria acaba ficando, né, melhor compreendida, melhor interpretada. Tudo bem? Então, é isso aí. Quer um conselho? Vão para a cozinha. Vão para a cozinha, sim. Vão cozinhar para as pessoas que têm fome, tem muito necessitado. É tribuna e fogão. Não tem jeito. Vai ser tribuna e fogão. Vão por mim que vocês vão ver.
Muito bom, professora. Por coincidência, eu comecei o estudo do livro dos médiuns. Aqui também a gente tem o grupo de estudo dos livros. Eu comecei o grupo de estudos do livro dos médiuns segunda passada. São todas as segundas-feiras. Tem o Pentateuco aí para ser estudado. Até está ali uma das nossas professoras. Eu sei que talvez não dê tempo de responder todas as dúvidas, até a professora estava escrevendo um pouco aqui atrás dos papeizinhos algumas das respostas, então peço desculpas quem ficar sem a resposta, sem a pergunta feita, a gente pode depois conversar. Mas eu vou fazer uma última aqui para a gente poder encerrar e falar mais especificamente sobre a questão da depressão nas crianças e quanto que é causado um trade-off um pouco de quanto que é do espírito já traz ou quanto que a influência das atitudes dos adultos provocam essa depressão nas crianças e também especificamente a depressão pós-parto, se ela é mais do espírito ou da atitude da mãe, como que a gente trataria esse difícil, mas a gente tenta responder com a ajuda dos espíritos. Olha, a depressão pós-parto, é evidente que nós geramos desafetos, né? Nós trazemos desafetos para se tornarem nossos filhos. Começa por aí. Se é um desafeto, então você não consegue identificar se os problemas estão com a mãe ou se os problemas estão com o filho. Mediunicamente falando, você não tem como. Porque existe essa grande dificuldade de aceitarmos aquele espírito como filho e também o filho aceitar aquele outro espírito como mãe. Então, sem sombra de dúvida que isso, né, não tem assim uma... Bom, em relação, como é que você vai identificar se é obsessão ou se são, sei lá, lembranças do passado, dificuldades do passado que o espírito traga, traumas do passado, ideias fixas muitas vezes que nós trazemos do passado porque realmente elas nos atrapalham. Nós não conseguimos muitas vezes mudar o nosso comportamento por conta, né, desse atraso moral, dessa rebeldia, dessa não aceitação também para as novas oportunidades que nos são oferecidas, né, na nossa nova reencarnação. Engraçado que eu abri aqui, eu acho que tem muito a ver com essa questão, e eu disse, não, eu acho que eu vou ler essa citação aqui, que está no livro Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda. E olha só, eu estou achando, porque eu queria fechar com isso, nós não conseguimos falar muitas coisas que gostaríamos em relação ao livro. Capítulo 2, conflitos familiares no relacionamento entre os pais, e aí tem vários subitens. Capítulo 3, motivos emocionais e motivos espirituais. Causas que levam a criança ao suicídio. Motivos emocionais, tudo que nós, inclusive, muitas coisas que a Flau falou, estão lá nos motivos emocionais. O uso indevido das tecnologias atuais, o bullying, problemas de teologia de gênero. Mas isso está causando, né, uma confusão, principalmente nas escolas, as famílias já nem sabem mais como agir. Nós temos também que nos preparar para isso. O problema da adolescência, falamos da anorexia, da bulimia, tudo isso que na realidade acontece e que podem levar ao suicídio. Mas o que diz aqui Manuel Filomeno de Miranda? Nós vamos então, não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório, com efeito de ações danosas de curso mais grave. Não obstante, os recursos terapêuticos ministrados ao adulto serão aplicados ao enfermo infantil, com mais intensa contribuição dos passes e água frutificada, bioenergia, bem como proteção amorosa e paciente, usando-se a oração e a doutrinação indireta ao agente agressor, psicoterapia, por fim, através do atendimento desobsessivo,
mediante o concurso psicofônico, quando seja possível atrair o hóspede à comunicação mediúnica de conversação direta. A visão do Espiritismo em relação à criança obsidiada é holística, pois que não a dissocia na sua forma atual do adulto de ontem, quando contraiu débito. Ensina que infantil é somente o corpo, já que o espírito possui uma diferente idade cronológica, nada correspondente à da matéria. Além disso, propõe que se cuide não só da saúde imediata, mas, sobretudo, da disposição para toda uma existência saudável, que proporcionará uma reencarnação vitoriosa, o que equivale a dizer rica de experiências iluminativas e libertadoras. Tudo bem? Então tá. Professora Clara, Dona Flau, muito obrigado pelo tempo, pela dedicação. Nós trouxemos uma pequena lembrancinha aqui em nome do centro, dos dirigentes, para a senhora. E é o livro do Seu Espartaco, conta um pouco da história do fundador da nossa casa, muito querido, autografado pelo Geraldo. Então, agradecer a presença de todos nessa tarde, em nome da mocidade, aqueles que têm interesse em conhecer nosso trabalho, aos sábados, 6 da tarde, aqui no salão. E tem alguma coisa? São jovens de 16 até uns 30 anos. A gente faz reuniões de discussões, de estudos. A gente aborda tantos temas mais evangélicos, que esse ano a gente está estudando em peso, inclusive, os temas evangélicos, e quanto temas que a gente traz convidados, às vezes, de fora para conversar um pouco com a gente, que tem um pouco mais de experiência para falar de alguns assuntos que surgem, né, como temas nas nossas reuniões. Então, quem quiser conhecer um dia, pode estar super convidado para conhecer nosso momento, assim, juntos. Com certeza. E para finalizar a reunião, eu vou convidar o Elias para fazer a nossa prece de encerramento. Ele ficou operando a câmera aqui, com muita maestria, né, troca de palestrantes, oradores. E que trabalha muito na cozinha em Vila Brasilândia. Eu ia agradecer à senhora pela menção feita, porque nós estamos quase empatados em tempo de cozinha. Realmente, por convocação da Roseli, por escrito, WhatsApp, alta tecnologia, Elias está convocado a participar do nosso seminário. Eu pensei, eu estou frito. Acordar às 5h30, não almoçar e continuar no seminário, mas fui pago em alto preço pelo comentário da nossa amiga. Então fica a alegria de ter conhecido a todos vocês, particularmente a senhora, pela nossa cumplicidade com a cozinha. E isso aí é uma coisa que a gente estendeu não só ao Batuíra. Eu, onde estou cozinhando. Eu sou cozinheiro da família. Então me exploram bastante. E eu gosto. Então, fica aqui nossos agradecimentos à senhora pelo esforço de trazer todo o seu conhecimento sobre a matéria. Frau, a todos vocês que vieram dando devido apoio. Nós só temos a agradecer, esperando que todas as contribuições que aqui foram trazidas possam ser extremamente úteis nesse combate hoje tão sério que se faz ao suicídio infantil, juvenil. Nós que temos passeado esse problema tão próximo a nós, é no prédio, é no condomínio, é no bairro, é no grupo espírita. Nós tivemos muito recentemente
o suicídio de uma criança adotada por diretor-presidente de grupo espírita. Então vocês notem que é uma problemática que permeia todos os meios, incluindo o nosso, que é um meio que tenta se vacinar contra todos esses problemas, todos esses males, que são males espirituais que nos acompanham há milênios e que agora se agrava por conta do que foi mostrado aqui pela própria professora. Então vamos nos preparar para a nossa prece, para nos despedir desta tarde. Amado Mestre Jesus, nós vos agradecemos pela oportunidade de ouro que nos foi dada esta tarde, de podermos caminhar por todos esses conselhos deixados pelo nosso querido Allan Kardec através da doutrina espírita, por todos os ensinos deixados pelos grandes mentores espirituais que estão permanentemente trabalhando para a salvação, entre aspas, da humanidade, de cada um de nós, de cada um de nossos filhos, de nossos netos, de nossos sobrinhos, de nossos amigos, onde eles estiverem. Quando um pensamento de suicídio se aproximar deles, que possa a tua intervenção junto a eles, através do teu amor infinito, evitar que esses acontecimentos venham a cabo. Que a tua paz seja conosco e que ela possa nos acompanhar a nossos lares, a fim de que, aonde chegarmos, possamos sempre ser os mensageiros da paz. Que assim seja. Então agora quem quiser trazer o livro para que a professora assine, ela vai ficar aqui mais uns minutinhos autografando os livros, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos.